Você já imaginou como seria nascer com um propósito divino traçado desde antes do seu nascimento? Essa é a história de Sansão, um homem cuja vida foi marcada por milagres, escolhas difíceis e uma força extraordinária. Sua jornada começa com uma mensagem celestial. Um anjo aparece à sua mãe, prometendo que ela daria à luz um libertador de Israel. Mas, com essa missão, vieram também desafios e responsabilidades. Sansão seria um nazireu, separado para Deus, com regras claras para cumprir. Desde cedo, Sansão mostrou ser único, abençoado por Deus com uma força sobrenatural que o tornaria conhecido entre os israelitas e temido pelos filisteus. No entanto, sua vida não foi apenas de glória e vitórias. Pelo caminho, Sansão enfrentou suas próprias fraquezas e tomou decisões que o colocaram em situações difíceis. Entre triunfos e tropeços, sua trajetória é um reflexo de como até os escolhidos por Deus são humanos e falíveis. Nesta história fascinante, vemos como Sansão usou seus dons para cumprir um papel fundamental na luta de Israel contra seus opressores. Apesar de seus erros, ele foi instrumento de um plano maior, que culminou em um ato final de sacrifício. Prepare-se para mergulhar nessa narrativa cheia de milagres, reviravoltas e lições valiosas sobre fé, obediência e o poder soberano de Deus. Os israelitas foram sufocados pela opressão filisteia, mas na pequena cidade de Zorá, havia um casal vivendo um drama pessoal. Manoá e sua esposa foram um exemplo de força e fé, mas enfrentaram um desafio doloroso: não podiam ter filhos. Numa época em que a esterilidade era vista como um sinal de maldição, esse fardo parecia insuportável. Porém, o que eles não sabiam era que Deus tinha um plano especial para mudar suas vidas e o destino de toda uma nação. Certo dia, a esposa de Manoá recebeu uma visita que mudaria tudo. Um anjo do Senhor apareceu diante dela e trouxe uma mensagem inacreditável: ela daria à luz um filho. Ele seria um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre, e teria uma missão grandiosa: começar a libertar Israel do domínio dos filisteus. Imagine uma mistura de espanto e alegria ao ouvir essas palavras. Era prova de que, mesmo em tempos sombrios, Deus nunca abandona o seu povo. Quando Manoá soube da mensagem, orou pedindo que o anjo voltasse para esclarecer como criar aquele menino especial. Deus ouviu sua oração, e o anjo retornou, confirmando tudo. Pouco tempo depois, a promessa se cumpriu: nasceu Sansão. Desde o início, ficou claro que ele era diferente. O Espírito do Senhor começou a agir poderosamente na vida dele, preparando-o para a missão que mudaria a história de Israel. Quando jovem, Sansão chocou seus pais ao tomar uma decisão completamente inesperada. Durante uma de suas viagens, ele viu uma mulher filisteia em Timna e imediatamente decidiu que queria se casar com ela. Era algo impensável para seus pais, pois os filisteus eram os inimigos declarados de Israel. Preocupados, eles tentaram dissuadi-lo, questionando: não há uma mulher aceitável entre nosso povo, entre seus próprios parentes, para você se casar? Por que você quer uma mulher dos filisteus incircuncisos? Contudo, Sansão permanece firme, insistindo: pegarei ela para mim, ela é certa para mim. Mal sabiam que Deus estava por trás dessa decisão, usando a situação para criar uma oportunidade de confrontar os filisteus. Sansão cresceu forte, mas a extensão de sua força sobrenatural só ficou clara quando aconteceu um teste inesperado. Em sua jornada para Timna, onde pretendia formalizar o casamento com uma mulher filisteia, um leão feroz surgiu de repente em seu caminho. O animal rugia violentamente, pronto para atacar. Para qualquer pessoa comum, aquela seria o momento de fugir em desespero. Mas Sansão não era uma pessoa comum. Movido pelo Espírito de Deus, ele atacou o leão sem qualquer arma, apenas com as próprias mãos. Com uma força inacreditável, ele derrotou o animal, rasgando-o como se fosse um pequeno cabrito. Imagine presenciar algo tão impressionante e assustador como isso. Apesar da magnitude do feito, Sansão decidiu manter o ocorrido em segredo. Ele não contou a seus pais nem a ninguém o que havia acontecido. Para ele, aquele era apenas o começo de algo muito maior. Dias depois, enquanto retornava para o casamento, Sansão fez uma descoberta peculiar. A carcaça do leão agora abrigava um enxame de abelhas e mel. A cena o intrigava profundamente, e ele pegou o mel com as mãos e comeu. O curioso incidente despertou sua criatividade, e Sansão usou como inspiração para um enigma que lançaria durante uma festa de casamento. No meio da celebração, Sansão, cheio de confiança, propôs o enigma aos convidados filisteus: do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. Se eles conseguissem resolver o enigma dentro de 7 dias, ele dariam 30 roupas de linho e 30 roupas festivas. Porém, se falharem, terão que dar o mesmo a Sansão. Por dias, os filisteus se esforçaram para decifrar o mistério, mas não conseguiram.
Frustrados e desesperados, pressionaram a esposa de Sansão, ameaçando-a para que arrancasse a resposta dele. A esposa de Sansão, temendo por sua vida, passou a chorar e implorar incessantemente a Sansão que lhe contasse o segredo. Após dias de pressão emocional, ele finalmente cedeu e revelou a verdade sobre o mel e o leão. Contudo, ela contou tudo aos filisteus, que responderam ao enigma antes do prazo. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Disseram. Ao perceber que havia usado sua esposa para atrair sua confiança, Sansão ficou furioso. Ele declarou: se vocês não tivessem usado minha própria história como ferramenta, jamais teriam desvendado meu enigma. Cheio de raiva, Sansão saiu para uma cidade próxima, Ascalon, onde matou 30 homens, pegou suas vestes e entregou aos filisteus como pagamento da aposta. Depois disso, ainda furioso e decepcionado, Sansão voltou para a casa de seu pai, abandonando temporariamente sua esposa. Esse episódio marcou o início de uma série de conflitos com os filisteus, demonstrando que sua força era tanto uma vitória quanto uma arma perigosa quando usada sob o calor da emoção. Após o casamento fracassado, Sansão descobriu uma verdade que o feriu profundamente. Sua esposa havia sido dada a outro homem, um de seus próprios companheiros na festa de casamento. A traição era dupla, por parte do pai da noiva e pela situação que parecia zombar dele. Essa notícia o encheu de uma raiva incontrolável. Para Sansão, aquilo não era apenas uma ofensa pessoal, mas também um insulto ao propósito que Deus lhe havia dado. Ele sabia que primeiro agiria, e sua vingança seria tão impressionante quanto devastadora. Movido por sua fúria, Sansão teve uma ideia tão engenhosa quanto destrutiva. Ele capturou 300 raposas, juntou-as em pares amarrando suas caudas e prendeu tochas acesas nelas. Em seguida, soltou os animais nos campos dos filisteus, e o estrago foi absoluto. As tochas iluminaram a noite enquanto o fogo consumia as plantações de grãos, vinhas e olivais. O cheiro de queimado tomou conta da terra, e os gritos dos filisteus ecoaram enquanto viam sua subsistência virando cinzas. Imagine o desespero e o caos nesse momento. Aquilo não era apenas um ataque, era uma mensagem clara de Sansão para os filisteus. Ele não seria ignorado nem subestimado. A retaliação foi rápida. Os filisteus, furiosos com o prejuízo, atacaram a casa da esposa de Sansão e de seu pai, queimando-a como vingança pelo que Sansão havia feito. Quando ele soube do que havia acontecido, sua raiva cresceu ainda mais. Ele declarou: já que vocês agiram assim, não vou parar até eu vingar de vocês. Então, com uma força inigualável, Sansão atacou violentamente os filisteus e matou muitos deles. Cada golpe seu parecia carregar não apenas sua força física, mas a certeza de que Deus estava ao seu lado. Mesmo com todos esses confrontos, Sansão sabia que a guerra ainda estava longe de terminar. Em uma das batalhas mais marcantes de sua vida, ele criou um exército inteiro de 1000 homens. E o que ele tinha como arma? Apenas a funcionalidade de um jogo. Qualquer outro homem teria ficado desesperado ou fugido, mas Sansão confiava no Espírito de Deus que o fortalecia. Ele improvisou uma arma com o que tinha à mão e entrou na luta com determinação. O campo de batalha virou palco de um feito extraordinário, onde um único homem derrubou um exército inteiro. A força de Sansão era incomparável, e, ao final da batalha, o chão estava coberto de inimigos derrotados. Ele disse: com a mandíbula de um jumento, transformei homens em tolos. Com a mandíbula de um jumento, derrubei 1000 guerreiros. Mas, por mais forte que fosse, Sansão era humano. E como qualquer ser humano, ele tinha limitações que queriam se tornar mais evidentes. Sua confiança em sua força e sua escolha impulsiva frequentemente o colocava em situações perigosas. Foi assim que ele se envolveu com Dalila, uma mulher do Vale de Soreque que conquistou seu coração, mas que também seria sua perdição. Dalila não era como as outras mulheres com quem Sansão havia se relacionado. Havia algo nela que o deixava vulnerável, algo que o fazia abaixar sua guarda. Os filisteus, percebendo o impacto que Dalila tinha sobre Sansão, subornaram-na para descobrir o segredo de sua força. Eles ofereceram uma fortuna em prata para que ela o traísse. Determinada a cumprir o plano, Dalila iniciou uma pressão sobre Sansão. Dia após dia, ela o questionava com doçura e insistência. Conte-me, qual é o segredo da sua força? O que seria capaz de amarrá-lo e dominá-lo? No início, Sansão a enganava, inventando histórias falsas sobre cordas novas ou tranças de cabelo. Mas Dalila era persistente. Ela usou sua proximidade emocional para manipulá-lo, até que Sansão, cansado e vulnerável, cedeu. Com as palavras que ele nunca deveria ter dito, Sansão revelou seu segredo: minha força está no meu cabelo. Desde o ventre da minha mãe, sou um nazireu dedicado a Deus.
Se minha cabeça for raspada, perderei minha força e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila sabia que havia alcançado o que queria. Enquanto Sansão dormia profundamente no colo dela, ela chamou os filisteus e mandou que cortassem suas tranças. Era como se, naquele momento, a conexão de Sansão com Deus estivesse quebrada. Ele acordou, mas já não era o mesmo. Tentou lutar, mas sua força havia desaparecido. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e os levaram para Gaza, onde o amarraram com correntes de bronze e o forçaram a trabalhar como escravo, moendo grãos na prisão. Sansão, que uma vez fora invencível, agora estava humilhado e derrotado. Mas, mesmo naquele momento de dor e fraqueza, Deus ainda não havia revelado plenamente sua obra através dele. Sua história estava longe de acabar. Na prisão, Sansão, que já havia sido um símbolo de força invencível, agora era um homem quebrado. Os filisteus o humilharam, cegaram-no e o condenaram a um trabalho degradante, moer grãos como um escravo. Cada dia na prisão era um lembrete cruel de sua queda, mas também um tempo de reflexão. Aos poucos, algo curioso começou a acontecer. Seu cabelo, o símbolo externo de sua dedicação a Deus, começou a crescer novamente. Esse detalhe, aparentemente pequeno, representava mais do que sua força física voltando. Era um sinal de que Deus ainda não havia desistido dele. Enquanto Sansão trabalhava em silêncio, os filisteus planejaram uma grande festa em homenagem ao seu deus Dagom. O evento seria uma comemoração da vitória sobre o homem que havia sido o maior inimigo deles. O templo, lotado de homens e mulheres, incluindo os principais líderes filisteus, estava vibrando com a energia da multidão. No terraço, mais de 3.000 pessoas assistem ao espetáculo. Foi um evento grandioso, e Sansão, o troféu da vitória deles, foi trazido ao templo como uma atração para ser ridicularizado. Tragam Sansão para nos divertir, gritavam os filisteus. Ele foi acompanhado por um jovem ajudante até o centro do templo, onde a multidão ria e zombava. Com seus olhos arrancados e sua força aparentemente perdida, Sansão parecia uma sombra do homem que havia sido. Mas em seu coração, algo diferente estava acontecendo. Ele sabia que sua força não vinha apenas de seus músculos ou de seu cabelo, mas da constante presença de Deus em sua vida. Sansão pediu ao jovem que o ajudasse: coloque-me onde eu possa sentir os pilares que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar neles. Sansão tocou os pilares centrais do templo, e naquele momento, ele fez uma oração de arrependimento, humildade e fé. Soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, dá-me força mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Era um clamor de um homem que reconhecia sua dependência total de Deus, mesmo depois de todos os erros cometidos. Com as mãos firmemente posicionadas nos pilares, Sansão reuniu toda a força que ainda restava em seu corpo e em sua alma. Ele disse: que eu morra com os filisteus. E, com uma explosão de força, ele empurrou os pilares. O templo inteiro começou a tremer, as pedras se soltaram, e o teto desabou. O som era ensurdecedor, gritos, estalos de madeira e pedras caindo sobre a multidão. Em segundos, o templo estava em ruínas. Sansão sabia que esse era o fim de sua jornada, mas também a culminação de seu propósito. Ele deu sua vida para derrotar os inimigos de Deus, e naquele único ato final, matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ele não era apenas um homem forte, ele era um instrumento nas mãos de Deus, mesmo em sua morte. A cena final é um testemunho poderoso de redenção e propósito. Apesar de seus erros, Sansão cumpriu uma missão para o que foi chamado desde o nascimento. Ele nos deixa uma lição útil. Não importa quão longe tenhamos caído, Deus ainda nos usa para realizar algo grandioso. A história de Sansão é uma verdadeira jornada de força, fraqueza, redenção e propósito. Ela nos mostra que, mesmo quando falhamos, mesmo quando tomamos decisões erradas ou caímos em nossas fraquezas, Deus ainda pode usar nossa vida para algo extraordinário. Sansão não era perfeito, ele era humano, com erros e impulsos como todos nós. Mas Deus não escolhe pessoas perfeitas, ele escolhe aqueles que desejam se levantar, mesmo depois de terem caído. No final, Sansão cumpriu o propósito para o qual nasceu. Ele nos ensina que nossas falhas não definem quem somos ou o que podemos fazer. Há sempre uma chance de recomeçar, de sermos usados para algo maior. E, acima de tudo, sua história é um lembrete poderoso de que, com Deus ao nosso lado, não há limites para o que podemos realizar independentemente das circunstâncias. E aí, o que você achou dessa aventura incrível? Se essa história te atraiu de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais histórias épicas como essa. Compartilhe agora e seja o motivo para alguém ouvir uma mensagem que pode transformar sua vida. Vamos juntos transmitir mensagens de fé,
esperança e propósito para o mundo. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. E lembre-se, grandes histórias e grandes propósitos estão sempre ao alcance daqueles que se mantêm firmes em Deus. Até a próxima!